Muito bem, gente, recebendo hoje aqui Luiz Carlos do podcast de Correria, mas antes vamos falar aqui dos nossos queridos patrocinadores. Delarte Resina, se você quer presentear alguém, né, com aquela resina, aquele mimo maravilhoso, Delarte Resina, vai lá, @Delarte_Resina, vê lá como é que ela fabrica, faz todo o preparo para você ter coisas belíssimas, né? É bom. Também nosso querido Júnior Net, a fibra ótica topada aqui da cidade, levando você ao mundo, e agora com a novidade, né, a Júnior Net TV. Também nós temos aqui a SM Óleo Peças e Serviços, tudo para o seu carro. Você quer trocar óleo do seu carro, quer dar aquela balanceada no seu carro, tá tudo lá certinho para você. E também a Bliss Print, que faz as confecções das camisas do podcast Pode Falar 1. E também acesse aí o nosso Instagram, @podcast.falar1, e o nosso canal no YouTube, o @podcast Pode Falar 1. Recebendo hoje essa beleza de pessoa aqui, nosso querido Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao podcast Pode Falar 1. Ele também é podcaster. Ele tem o podcast Correria. A gente vai falar lá pro final a respeito desse podcast maravilhoso também que está bombando na cidade. Luiz, grande abraço para você. Salve, salve, meus amigos. É uma satisfação, é um prazer, meu amigo, estar no seu podcast, no Pode Falar. Então, o nome já diz tudo, né? Pode falar. Eu acredito que a gente vai bater um papo muito, muito bacana. E antes de dar início, eu gostaria de ter a liberdade e pedir para você que aqui eu possa fazer uns agradecimentos. Pode. Primeiramente a Deus, né? Exatamente. Né? O Pai de todos. Gostaria também de deixar um abraço aqui para os meus patrocinadores do meu podcast, que você sabe que sem eles a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Eu gostaria de deixar um grande abraço ao meu amigo Fábio Lopes, arquiteto. Gostaria também de deixar aqui Vilk da Inove Farma, da Projeto Solar, né, um grande empresário incentivador aí em todas as áreas, sempre buscando ajudar o próximo. Pessoal da Crocantes, seu Hamilton, o Diego não. Eduardo. O Eduardo, são o pessoal que está com a gente aí. HGE da Moto, Gustavo, aquele abraço. Enfim, vamos dar início. Agradeço mais uma vez de coração e gostaria de falar um pouco sobre minha vida. É bom. Meu nome, para quem me conhece, meu nome é Luiz Carlos, e para quem não me conhece, meu nome também é Luiz Carlos. É isso aí. Né? O Luiz Carlos é uma figura que trabalha aqui no supermercado, na cidade, e tem uma história também muito assim, como é que eu posso falar? Estimulante, não é? Porque a gente vai falar do podcast, é claro, mas eu convidei ele aqui também para falar a respeito o lado atleta dele, como é que surgiu a ideia do podcast dele também, o Correria. Mas o Luiz Carlos, ele sofreu também na pele uma situação que muitas pessoas sofrem por ter um excesso de peso. Né? Aí você passou um momento muito difícil na sua vida também, né, Luiz? Correto. Começou, eu sou de uma família que ela geneticamente ela tem uma certa tendência à obesidade. E o que acontece? Eu sempre fui uma criança normal. Normal que eu falo assim, aquela criança que você olha, aparentemente o porte físico magro. E na minha juventude, na adolescência, passando da adolescência para o período mais maduro, né, se tornando homem, eu comecei a desenvolver um excesso de peso. Eu sou paulista, nasci lá em São Paulo, vim para Alagoas, São Miguel dos Campos em 90. Você é paulista? E sou paulista. Você não é Alagoas? Sou natural da Lapa, São Paulo. Nasci dia 25 de março de 88, Lapa, para que lá quem costuma falar, né, é um famoso boêmio. Aí o que acontece? Meu pai se aposenta e meus pais são miguelenses. Meus pais se aposentam e vêm morar em São Miguel. Isso eu tinha 14 anos de idade. Beleza. Passamos nesse tempo e quando cheguei aqui, com o passar do tempo, eu começo a desenvolver o ganho de peso.
Passou de 99, nós chegamos em 2012. Eu comecei a trabalhar na rede de supermercado que eu trabalho, Unicompra. Saí de férias, eu disse, caramba, eu tô desde 1999 que não vou a São Paulo. Uhum. Se eu vou tirar um dia para ir lá para ver como é que tá os conterrâneos. Nisso eu já tava aquela fase de ganho de peso. Eu saí de lá uma criança magra, desnutrida. Quando eu cheguei lá, que eu ia conversar com as pessoas não me conheciam. Puxa, foi o primeiro choque. Esse é aquele Luiz Carlos? Meu Deus, como ele mudou, que era tão magrinho. O que é que tá acontecendo? E isso já começa, ó, de certa maneira, quando você escuta de uma pessoa, duas pessoas, já começa a entrar no seu psicológico. É porque também tem essa parte que atinge o psicológico da pessoa. Que né? atinge. Beleza, até então, aí fica naquela viagem, termina minhas férias, volto pra cá. E quando eu chego aqui, que eu coloco na cabeça, peraí, eu vou começar a malhar pra perder peso. Malhar, e lá vem malhação, vem dieta, tome academia. Pô, perde 5 quilos. Aí o que acontece? A fase do relaxamento. Que tem sempre isso, né? Sempre. O efeito sanfona, né? É porque você vai, depois... aí você chega num certo ponto, não, aqui tá bom. Tá bom. Aí você não dá continuidade, né? Nesse relaxamento, você, vamos supor, perde 5 quilos. Naquele relaxamento, você ganhou 8. Aí, você faz depois, começa de novo. É porque nunca volta o que você perdeu, né? Você perdeu, Isso. disse que perdeu 5. Então você deu aquela relaxada, não voltou os 5, voltou mais. 8. Voltou mais 3. Aí, o que acontece? Passa um ano depois, você começa de novo aquele processo. Perdeu 6 quilos. No relaxamento, você ganhou mais 9. E nisso, o seu peso vai subindo. Isso comecei em 2012, esse processo de efeito sanfona. Ganha e perde, toma remédio, toma esse remédio que é bom, que você emagrece. Eu tome remédio, tome nutricionista, academia, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. O que acontece? Nessa brincadeirinha, aquela criança que pesava em torno de 67 quilos, subiu para 138. Poxa. Entendeu? E a tua altura é quanto? 1,68 m. Você já tinha 1,68 m? Tinha menos, né? 1,68 m. Não, na época você já tinha? Era. 1,68 No meu período, o maior período de obesidade. Uhum. 1,68 m, com 138 quilos. Adquiri uma diabetes tipo 2 através da obesidade. Às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar que é diabético. Eu não tenho. Onde eu chego, eu falo. Porque você tem que buscar incentivar as pessoas a bons costumes. Porque tem muito disso, né, Luiz? Eu Que não as escondo. pessoas não têm uma certa dificuldade, às vezes física, às vezes psicológica, às vezes até de saúde mesmo. E ela não dá o valor necessário para mostrar para a pessoa que tem aquele problema da saúde e tem solução para se resolver. Tem como combater e tem como cuidar, né? Então, você está falando aí que às vezes as pessoas ficam meio desligadas, né, da situação. Né? Por aí, né? Exato. Aí o que acontece? Eu adquiri diabetes tipo 2. Minha família já tem essas tendências a pressão alta, a diabetes, e eu estava indo no caminho errado. Chegou o ponto que eu cheguei no médico, o médico, eu com 138 quilos, o médico foi sincero comigo: ou você muda o seu jeito de vez, ou você não dura 2 anos. Ele jogou a verdade na mesa. Mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Só que eu já estava numa situação, até psicologicamente, por conta da obesidade, que eu já estava chegando na beira de uma depressão. Eu não me via feliz com o meu corpo. Eu não me via feliz. Tinha dia que eu só saía de casa para trabalhar, a pulso, que se pudesse nem ia, ficava em casa trancado. E meus pais, que eu morava com meus pais no tempo, já estavam começando a sentir essa mudança em mim. Eu já não tinha mais prazer de sair, de caminhar, de chegar um fim de semana a encontrar os amigos. O que acontece? Eu botei na cabeça, só tem uma saída, porque o que eu já tentei de academia, musculação, dieta, remédio, não deu. Vou tentar um módulo mais severo, que é a cirurgia bariátrica. Marquei uma consulta com um grande cirurgião aqui de Alagoas, Dr. Bruno,
considerado um dos melhores cirurgiões de Alagoas. É muito requisitado. Muito requisitado. Fui lá, tive a consulta, conversei com ele. Porém, no tempo eu não tinha plano de saúde, até hoje não tenho. Porém, valores não fazia com que eu não tivesse condições de fazer a cirurgia particular. Porque ainda hoje é um valor muito alto. Uma cirurgia que gira em torno de 40 a 50 mil reais. E eu não tinha condições. Então, vou ter que optar pelo SUS. Uhum. Optei pelo SUS. Nesse tempo, pelo SUS aqui em Alagoas, só fazia no HU. Aí vem a questão, como é que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, sendo que só é feito aqui em Alagoas, em um local, para atender todo o estado, 102 municípios. Se abre, vamos supor, 8 vagas por mês para atender 102 municípios. Aí o que acontece? Começa a segunda luta, que foi o processo de conseguir me encaixar no HU. Eu passei em torno de quase um ano para conseguir uma consulta. Quando consegui a consulta com a assistente social, ela viu a minha situação, se sensibilizou. Eu hoje digo que ela foi um anjo, né? Um divisor de águas, né? Foi um anjo, porque quando ela conversou comigo, antes de terminar a nossa conversa, ela disse: eu vou dar uma saidinha na sala, eu volto em 2 minutinhos. Quando ela saiu da sala, ela dirigiu a sala do cirurgião e conversou, passou o meu caso. Quando ela voltou, ela já voltou com os exames para que eu fizesse os primeiros exames para poder dar início ao processo. Tipo, eu fui lá para tentar, né? Uma conversa com o assistente social para tentar se encaixar. Então, eu já saí de lá com os exames marcados para começar o processo da cirurgia. Esse processo da cirurgia consiste em quê? Você falou aí que ela conseguiu já dar um encaminhamento para você começar a fazer os exames. Aí os exames vêm como? Quais são os exames necessários para que se dê o início ao processo da bariátrica? Então, eu vou passar a forma que é vivenciado no HU. Uhum. Que eu costumo falar que o tratamento que o HU dá ao paciente bariátrico, ele é o melhor do estado. Não tem plano, não tem cirurgia particular, não tem outro meio pelo SUS feito tão perfeitamente como é feito no HU. Uhum. O que acontece? Existe um programa lá dentro do HU para os bariátricos. Você passa pela assistente social, a assistente social encaminha você para o cirurgião solicita os exames viáveis da parte dele. Nisso você é encaminhado para uma psicóloga, uma nutricionista, cardiologista, um educador físico e um endocrinologista. Nesses 5 médicos você tem que adquirir a licença. Porque se 4 aprovar e 1 não, você não faz. O pessoal às vezes fala, o processo no HU demora muito, não é? Porque demora muito, é porque você vai mexer com a pessoa, você vai mexer com a mente da pessoa, vai mexer com o estômago. É tipo aquela coisa de você ir tirar uma carteira de motorista, você faz aquele trabalho todinho na escola, na escola, né, na escola para você aprender os sinais de trânsito, dirigir bem na cidade e tal. Aí quando chega no dia do exame, você não presta atenção e leva bomba. Então é mais ou menos parecido com isso, que você vai passar por vários profissionais. E se você não obedecer a ele, o profissional, você vai ser cortado. Quer dizer, fica lá no stand-by, né? Isso. Começa tudo de novo. Aí o que acontece? Passei pelos 5 profissionais, fui para o cardiologista, ele passou os exames da parte dele, viu que graças a Deus, meu coração, os exames pedidos estavam ok. Fui para nutricionista, ela encaminhou os exames de vitamina da parte dela. Uma vitamina estava baixa demais, que era B12. Ela encaminhou um processo que eu tive que passar mais 2 meses nesse processo, tomando uma medicação de vitaminas, para poder subir essa vitamina e, ao mesmo tempo, nesse período, controlar as outras para que nem subisse demais nem baixasse. Aí passei por uma educadora física nesse processo. Passamos pela endocrinologista, que foi um trabalho feito junto com a nutricionista. A endócrina é a nutricionista. E continuei passando pela assistente social, que é a parte mais difícil de você ser aprovado para cirurgia. Mesmo? É. A parte da assistência social é a mais difícil. Fala mais difícil porque
Ela quer lhe conhecer, ela quer ter a certeza que você está preparado para uma cirurgia bariátrica, porque é uma cirurgia que ela vai mexer com Com tudo, né? com tudo, cara. E outra, ela tenta o máximo conscientizar você que você vai operar o estômago. Você não vai operar a mente. A sua mente é de obeso. Você vai perder peso rápido. Mas a sua mente ela não vai mudar da noite pro dia. Aquele tipo de coisa, você tá convivendo com aquela, vamos dizer, comida, né? Você já está habituado a todo dia ter aquela porção de comida, aí você já vai passar por um processo psicológico, um processo físico, um processo de educação, reeducação da Reeducação. sua mente. E a assistente social olha tudo isso, vincula isso com os profissionais, também que ela consulta, né? E aí, a sua avaliação, como você falou, né? Que ela disse, vai estar mexendo com a sua mente Pro resto da o vida. resto da vida. Então você tem que ter consciência, né, Luiz, de se adequar ao que vem de novo para você. É uma nova vida. Você ganhou uma nova vida. Então você tem que saber aproveitar ao máximo ela. Da forma que deve ser vivida. Uhum. Né? Resumindo, consegui as 5 liberações. Vamos lá, todo ansioso, feliz. Agradeço muito também e quero deixar aqui meus agradecimentos à minha mãe, que foi a minha maior incentivadora. Por incrível que pareça, quando você fala em cirurgia bariátrica, 99% dos casos, os primeiros a discriminar são as famílias. É complicado, né? São E as vem, a famílias. gente vai falar a respeito disso também, de discriminar a pessoa e também a gordofobia, né? Que também acontece A muito. primeira coisa que quando um familiar seu fala, bariátrica pra quê? Tá doido? Vá pra uma academia, deixe de comer que você come demais. Cara, isso destrói a mentalidade do ser humano. Você não pode falar isso. E minha mãe foi totalmente contra, desde o início. Primeiro, ela que foi a minha maior incentivadora e que me pediu para que eu fizesse. Uhum. Aí vamos lá, voltando ao caso, consegui as 5 liberações para a cirurgia. Todo feliz, minha mãe mais feliz do que eu, cara. Chega, eu me arrepio quando eu falo. Vamos marcar a cirurgia, marcamos. Nesse tempo, a cirurgia no HU ela era feita, que era aquele corte na barriga. Olha como é Deus. E eu ia fazer a cirurgia, mas com aquela estética, sem querer fazer por conta do corte na barriga. Uhum. Já veio outra coisa no psicológico. E outra coisa. E eu não queria fazer ao mesmo tempo não por conta desse corte. Se eu ficar aquele rasgão na barriga, não vou poder ir pra que adianta eu emagrecer e não poder tirar uma camisa na praia, porque eu vou ficar com vergonha de um corte na barriga. Minha mente, né? Foi marcado o dia da cirurgia. O que acontece? Faltando 2 dias para cirurgia, a cirurgia é cancelada. Porque a gente estava naquele estado mais crítico da Covid. E HU. Foi na época da Isso. Covid, né? HU. Recente, né? Recente. HU era um hospital de campanha. Então eles cancelaram todo tipo de cirurgia para dar atenção à parte de Covid no estado. Foi aquele tempo que estavam recebendo o pessoal de Manaus que estavam vindo, porque lá já estava o Já caos. estava superlotado já lá. Aí tinha muita gente indo para o hospital metropolitano, pessoas indo para o HU. Aí eles cancelaram todo tipo de cirurgia. Na hora, causa aquele receio, aquela chateação, mas é tudo no tempo de Deus. Nesse período do cancelamento para a próxima foram 3 meses de distância. E durante esses 3 meses, o SUS passou a fazer o novo modelo de cirurgia bariátrica, que era feito através de videolaparoscopia. São aquelas perfurações no abdômen, né? Perfurações. Resumindo, se não tivesse sido cancelado, eu teria feito com aquela cirurgia que eu não queria fazer. Aí depois você vai entender os planos de Deus. Na hora Exato. você pode ficar com raiva, porque não operou. Passei pelo processo da dieta líquida, que é praticamente 3 dias sem comer e sem beber. Não, minto. Sem comer nada líquido, sólido, só líquido. pastor, 3 dias. Líquido mesmo. Líquido mesmo. Era. Para poder limpar o organismo, o estômago tá limpo para cirurgia. Aí passou esses 3 meses, o SUS liberou. Eu fiz a minha por videolaparoscopia, que é aquelas invasivas através dos furos. Então, quantos furos, Luiz? São 4 furos. 4, né? Na verdade, chegou a 5 em mim porque eu fiquei com dreno. Ah, tá. Eles optaram em... Hoje eles nem, prática raramente colocam um dreno.
Mas no meu caso eles optaram pelo dreno, motivo não sei também, não procurei saber. E fiz a minha cirurgia, entrei no processo pós-operatório, saí de 138, atingiu a quantidade mínima, foram 78 quilos. Você praticamente perdeu um Luiz. Você chegou no meu peso. 78. 78 quilos, cheguei. Esse é o lado positivo. Agora vou entrar um pouco numa parte negativa. Parte chata da coisa, né? Chata da coisa que existe. É onde está o perigo da cirurgia bariátrica, que eu passei pelo processo. Que foi, com um certo tempo, eu comecei a desleixar, relaxar. Começa, né? Começa. Geralmente, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, que eu conheço alguns, dão aquela relaxada, tipo, é o chato do já tô bom, né? Eu já tô bom, aí... Lembrando que a obesidade ela é uma doença que não tem cura, entendeu? Ela é uma doença. A obesidade ela é uma doença que não tem cura. Então, você pode fazer uma cirurgia dessa, mas se você não se adequar, você vai voltar ao que era antes. Ou até pior. Isso fica de exemplo, assim, Luiz. Quando a gente estuda a dependência química, a gente fala que a dependência química é uma doença crônica, progressiva, não tem cura e mata. Né? Aí você fala muito de espiritualidade, agradece muito a Deus, mas tem aquela parte espiritual que também ensina a pessoa a ter uma educação mental para prosseguir. E aí você está falando de desleixamento das pessoas que querem fazer a coisa para melhorar, mas deixam para lá, às vezes. Né? Uma que você perde peso, a sua autoestima vai lá em cima. É. Então, você começa a ter hábitos que não tinha antes. Por isso que entra a importância do lado psicológico pós-cirúrgico. Você nunca pode deixar de abandonar consultas com psicólogo. Eu não tenho condições de fazer todo mês. Faz de 3 em 3 meses. Faz de 6 em 6 meses, se você não conseguir pelo SUS. Mas você ainda continua fazendo esse atendimento? Vamos lá, vou dar essa continuidade. O que acontece? Comecei lá no HU, pós-cirúrgico, você tem um acompanhamento de 2 anos. Né? Com todos a equipe multidisciplinar que lhe acompanhou no processo. Na reta final do processo do acompanhamento, eu desleixei. Deixava de ir para as consultas. Vou no final de semana ter uma festinha, vou tomar uma cervejinha. Que nunca foi aconselhável para o bariátrico. Que tem sempre isso do bariátrico que gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando. Eles falam que o cara que faz a bariátrica depois vira alcoólatra. Não é que ele vira alcoólatra. É que por ter feito esses desvios no estômago, ele fica sensível ao álcool. Aí o que acontece? Antes sentava eu e o nosso amigo aqui, nós tomava 3 caixas de cerveja e saía rindo de boa. Bebo, mas aquele bebo consciente. Hoje o bariátrico, se ele toma 6 latinhas, ele tá lelé da cuca. Aí causa aquela sensação que o cara dá um alcoólatra. Poxa, esse cara começou agora, já tá assim, rindo à toa, bebo, caindo nos cantos. É tipo aquela situação da pessoa que tá com adrenalina muito alta no corpo. Se ele tomar umas 4, 5 latas de cerveja, ele fica pra lá de Bagdá. Porque a adrenalina já tá... Aí entra aquele negócio, cara, rapaz, ontem eu não tava pra beber não, porque eu bebi 5 cervejas e fiquei bebo. Mas a adrenalina já tava alta, né? E você que faz a bariátrica, você tá falando aí a respeito, também se pede uma vitamina, né? Justamente, não é o que perde, o que acontece, a partir do momento que você faz a bariátrica, você já não passa a absorver aquela quantidade de vitamina que seu corpo precisa. Por quê? Hoje vamos supor que você é uma pessoa normal, você almoça 450 gramas de comida. Ali é o seu prato de proteína, seu carboidrato, são 450 gramas ali. O bariátrico não aguenta comer 450 gramas de comida, ele vai comer 150, 180. Então vai haver a deficiência de vitamina, que vai ter que ser substituído pelos polivitamínicos que o seu nutricionista ou endocrinologista vai passar. Uma coisa, pessoal, quem faz a cirurgia bariátrica tem que ter a ciência que vai ter que tomar as vitaminas pro resto da vida.
É porque você está ali necessitando de vitamina. Né? Necessitando de vitamina. Eu sou diabético, como eu falei no início. Mas hoje, graças a Deus, e ao trabalho que está sendo feito, a minha diabetes não passa de 90. E tem Para quem chegou outro porém também que a gente vai falar daqui a pouco, que são os exercícios físicos. Para quem chegou a 336, a 400 glicose, hoje não passa de 90. Aí o que acontece? Voltando lá o processo, né? No finzinho do meu processo lá no HU, que eu deixei de ir, que eu comecei a tomar aquela cervejinha no fim de semana. Só que tem um porém. No início lá atrás eu tomava no fim de semana. Só que com o tempo, hoje é quarta-feira, hoje tem jogo. Vou comprar 4 cervejinhas pra tomar na hora do jogo, né? Era uma coisa puxando a outra, né? Porque é o jogo. É o jogo. Quinta-feira o Luiz tá de folga. Eu tô de folga, tô fazendo nada. Vou tomar pelo menos 3 cervejas. Só 3 não mata, não. Pronto, aí bebeu na quarta, bebeu na quinta. Quando menos espera, você tá bebendo na sexta. Quando menos espera, você tá bebendo no sábado, porque já é fim de semana. Você já parte do esporádico, que é de vez em quando, para o Só que aí, o que acontece? Vou tomar 3 hoje. Só 3 não faz mal, não. Amanhã mais 3, quando largava o trabalho. Largava, rodeava, já saía tomando. Comprava 3 cervejas. Lá de onde eu trabalho, do Unicompra, até a casa que eu moro aqui no Canto da Saudade, era 3, 4 latinhas. Isso diariamente estava sendo. Já estava virando uma coisa constante. Constante, né? Diariamente. Estava pendendo para realmente a dependência. A dependência. E às vezes chegava um momento que você tomava as 3, quando chegava em casa, dava aquela vontade de tomar mais. O que você fazia? Vou no mercadinho. Aí trazia mais 6. Aí você já não tinha tomado 3 naquele dia. Ia para 9 numa noite. Quase uma caixa, né? Uhum. Aí mais 6, 8 no outro dia. Chegou um momento que eu já tava quase um alcoólatra. Porque eu bebia os 7 dias da semana. Eu ficava esperando da hora de largar para comprar as 3, 4 cervejinhas para ir para casa tomar. E isso não pega bem. Entendeu? Fica aquela coisa chata para você também de não ter uma constância de segurar, né, a bala, né? Aí você percebia que estava perdendo o controle? Não. Pra você tá tudo normal. Pra você tá tudo normal. Só que nos outros dias eu via questionamentos da minha esposa. Meus pais começando a se preocupar. Porque eu deixei as vitaminas de lado, já não tava mais comprando vitamina. Tava trocando as vitaminas pela cerveja. O dinheiro que era pra ser. Aí já estava complicando a situação. Você vê o grau, né? Já vai galgando para outros caminhos, né? Meus irmãos chegavam lá em casa, às vezes já via com latinha lá assistindo o jogo, bebendo. Não falavam nada, mas a gente sabe que não é sangue, é irmão. Nenhum irmão quer ver o mal do outro. Você sente, né? E não falavam nada, porque se falar você ali, pra você tá certo. Você não vai querer entender o lado. No momento ali você tá certo e pronto. Aí o que acontece? Do nada também, uma vez eu cheguei na casa do meu pai, eu não presenciei, mas eu tava tirando um cochilo no quarto. Eu ouvi a minha mãe comentar com a tia minha, que pegou meu pai chorando no quarto e falando: meu Deus, como eu queria ajudar meu filho a sair dessa. Dói em mim ver ele assim, porque eu já tava virando um alcoólatra. E isso doeu em mim. É chato, né? Doeu em mim porque não é fácil você ver um idoso de 70 anos que já venceu 2 câncer. Aquele idoso sabe que esse pessoal antigo de roça é bruto. As lágrimas tá caindo porque o filho tá se acabando na cachaça. É a codependência. Né? Não tá usando a mesma coisa, mas está vendo que a pessoa está se deteriorando por um motivo de não ter o controle, né? Perder um controle sobre uma coisa que queria tanto, né? Que você quer tanto às vezes, Luiz. As pessoas às vezes querem tanto ter a coisa boa, isso a gente também estuda, e a parte psicológica nos ensina isso,
nos cursos de dependência, que a dependência, ela fala, o primeiro passo é um dos mais importantes. Eu perdi o controle da minha vida. Eu admito que eu perdi o controle da minha vida. E o segundo passo diz o quê? Eu admito que eu preciso de ajuda. Então é desse ponto aí que você fala que seu pai sentiu a dor, a família sentiu a dor, que aí você também aí começou a se ligar. Foi a parte que doeu em que mim deu muito. o alicate, Foi né? Deu o beliscão a virada de chave. de chave. Quando eu escutei isso. Isso é em primeira mão, eles nem sabem a causa de eu ter mudado, né? Tido a atitude de mudar, de querer mudar. Foi quando eu parei pra pensar, rapaz, meu pai é um senhor de 70 anos, já venceu 2 câncer. Aquele senhor de roça, derramar lágrimas porque tá vendo o filho virar um alcoólatra. Isso, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado e envergonhado e chorei de vergonha em casa sozinho. Pra esconder da minha mulher, eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro pra dar a sensação que tava tomando banho, mas na realidade eu tava sentando no vaso do banheiro chorando, envergonhado de mim mesmo. Envergonhado de mim mesmo. Por estar causando isso ao meu pai. Por quê? Meu pai perdeu 4 irmãos por conta da bebida. Então, na cabeça dele pode ter certeza que a qualquer momento ele poderia perder um filho. Eu tive 4 tios que faleceram devido a excesso de bebida. Uhum. Então aí você está contando para a gente também aqui no podcast que devido a uma situação sua que você viu que o mundo, a ficha caiu, né? A ficha caiu, você viu que ou você tomava uma atitude, também tem sua esposa. Minha esposa. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Lawanda. Lawanda. Aí você tem mãe, tem o pai, tem os irmãos, tem sobrinho, tem amigo e tem a esposa, que convive com você, que convive. Tá observando tudo. E aí caiu a ficha. E como é que veio assim o despertar? Opa, vou ter que parar com isso. Então, é como eu disse a você, quando a ficha minha caiu, que eu dei a virada de chave, eu já sabia o caminho que tem que ser feito. Então, o que é que eu fiz? Vou procurar ajuda. Qual é a ajuda? Entrei em contato com a psicóloga lá do HU, né? Doutora Aristea, fica aquele abraço. Ela marcou uma consulta, fui lá, conversei com ela. Me explicou como estava sendo o processo no HU, que houve algumas mudanças de gestões, né? Veio essa mudança de presidente, aí como é um hospital federal, começa a mudar, a mexer muita coisa. Ela me explicou as situações, as mudanças, e comecei a voltar a um novo tratamento, não lá, aí agora pelo município, porque também já tinha passado o prazo da assistência porque não tem só eu que operei lá. É mensalmente várias pessoas. Então, estourou o meu prazo e era a vez das outras pessoas. Mas o que eu fiz? Procurei o SUS aqui de São Miguel. Espera aí, eu já sei qual é o caminho, então vamos lá. Marquei uma consulta com a clínica geral, pedi uma bateria de exame. Ela passou a bateria de exame, me passou a endoscopia, procurei uma nutricionista. Algumas taxas estavam alteradas, que me surpreendeu, que eu achava que ia estar... Cara, você tá ali praticamente 6 meses sem tomar vitamina, bebendo praticamente todos os dias. Imagina como não deve estar as suas taxas sanguíneas. Deve estar todo o descontrole. Mas graças a Deus o que deu foi a vitamina B12 baixa e o colesterol um pouco alto. Porque nesse período eu já estava começando a parar de até fazer minhas atividades físicas. Quem me conhece sabe aqui que eu sempre gostei de fazer trilha, de correr, de caminhar. E nesse período que eu estava começando a entrar no alcoolismo, eu me afastei até das coisas que foi mais importante do pós-cirurgia. Foi as atividades físicas. É porque tem essa mudança, né? Realmente. Isso. Quando você está partindo para a dependência, você começa a largar as coisas, né? Você larga a família, larga tudo. Quando eu comecei a largar, para você ter ideia, nesses 6 meses eu subi de 78 para 92 quilos. Rapidão. 6 meses. 6 meses. Rapidão. Aí, tô no processo, isso há 3 meses. Você vê que é tudo recente que eu tô falando aqui. Em primeira mão, exclusividade. Ninguém sabe, fora minha esposa. Muita coisa nem minha família sabe. Porque um dia desse na casa da minha mãe, até ela veio me perguntar: Ô meu filho, você tá bem? Fale a verdade.
você tá passando por alguma coisa? Ela disse, não, mãe, por quê? Porque a gente tá achando estranho você do nada querer fazer todos os seus exames, graças a Deus, parou de beber, voltou a caminhar, voltou a correr. Eu disse, não, mãe, eu tô bem, é porque eu vi que eu não quero voltar ao que eu era antes. A discriminação, você chegar num shopping, chegar numa loja, querer comprar uma camisa, e você tem que comprar o que tem, não o que gosta. Eu perdi um casamento de um amigo porque eu deixei pra comprar roupa no dia do casamento, eu não achei roupa que dava em mim. E eu não queria ir com uma camisa qualquer, com um casamento. Tem isso, né? É isso, entendeu? E outra, né, Luiz, que, como você falou aí, de repente a sua mãe prestou atenção, que mãe é mãe, prestou Mãe. atenção que você já estava começando a virar a chave de vez e começou a percebe com as atitudes, né? A atitude, quando você está querendo realmente mudar, a sua atitude já mostra para as pessoas quem você está querendo ser, né? Aí você falou aí de preconceito. Você falou aí que até eu vou citar uma coisa aqui que é muito chato quando eu vejo realmente preconceito rolar. Eu não gosto muito assim de dizer que. Não vou dizer que está errado você reclamar do preconceito. Eu sou, às vezes, contra com aquele absurdo que é da pessoa fazer um, um, um espetáculo, sabe? O preconceito. Tem gente que faz espetáculo para aparecer na rede social. Mas você é um cara que teve um peso, né? E se sentia mal quando você chegava num canto e você falou aí, poxa, aquela camisa ali é arretada. Número 2. Mas não dá para mim. Aí bate aquele negócio, poxa, tenho que Porque fazer a alguma coisa para pessoa mudar. acima do peso, ela, que nem eu falei, ela compra o que acha, ela não compra o que gosta. E agradecer quando acha. Ainda tem isso, Porque, né? assim, a gente fala Mas assim, hoje já deu uma mudada, né, também. já deu muito, muito mesmo. Hoje, se puder, você quer estar renovando o estoque de camisas, acho que mensalmente. Até para a linha King, né? A linha plus size, né? Que é Isso. o gordinho. Hoje já Já tem, né? tem, mas aí até Naquela época não não é tinha, nem né? tão, há 3, 4 anos atrás você não achava. Eu lembro que tinha uma loja em Maceió para obeso, que quando eu ia lá eu trazia 5, 6 camisas, porque ali eu já segurava um bom tempo, sem precisar comprar camisa. E aí depois que você emagreceu, a roupa, como é que foi? Aí você substitui o dinheiro que você gastava em farra, em festa, em roupa. Porque você não pode ver uma camisa. O que você lá entrar e não podia, você fica compulsivo. É. Passou, olhou, gostou. Passou, olhou, gostou. Quer ter Porque tudo. na época você não podia Não comprar, né? podia, não Agora podia. pode. É. E agora inventaram essas histórias de atacado. Meu amigo, você chega ali, você compra uns R$ 200, você compra 10, 12 camisas. Aí pronto, Aí acabou. pronto, você faz o estoque. Quando é Faz o daqui a estoque. 6 meses, você quer trocar de novo aquelas camisas. Mas vem a alegria também, que eu conheço um monte de gente festa, né? Aquele gordinho simpático, aquele gordinho alegre que faz uma festa da poxa, gosta de um churrasco, gosta de uma cerveja, gosta de um pagode, gosta de ir para a igreja, até os gordinhos da igreja também, meus amigos da igreja também, tem uns gordinhos lá, o Jorge. O Jorge ele sai de casa, ele diz que ele sai de casa meio-dia para chegar às 7 horas da noite no culto. Mas ele é uma figura. E sempre alegre. Sabe da dificuldade, né, da obesidade dele, mas é um cara sempre alegre. O gordinho, ele tem uma alegria, né? Então, além das dificuldades que ele tem, mas ele tem uma alegria dele mesmo, né? Mas ele tem, assim, às vezes quando eu tava obeso, eu mesmo fazia resenha, até mesmo entre os amigos. Eu disse, rapaz, todo gordinho é feliz. Você já viu um gordinho triste? Às vezes ele tá com vontade de dar risada, ele olha no espelho e manga dele mesmo. Mas assim, falando na brincadeira, no tom, a gente não pode deixar levar a virar uma gordofobia, né? Porque sabe como é a mente do ser humano. Ela bota você lá em cima, como ao mesmo tempo lhe derruba. Eu tenho um amigo meu, o Jorge, não é o Jorge daqui, o outro Jorge, que é lá de Maceió. Ele também é obeso. Aí ele disse, meu amigo, eu trabalho, tenho uma casa na praia, tenho um apartamento na beira da praia, trabalho, vivo bem, e esses caras ficam tirando onda com a minha cara, mas não sabem o que é que eu tenho. Na Justamente. cabeça dele, na mente dele, ele criou o mundo dele. Você pode falar o que você quiser, mas eu tenho o meu. A minha felicidade está em mim. Ele diz sempre isso. A minha felicidade está em mim. Não está no que você fala para mim. Está no que está em mim. Então, se eu conseguir, assim, desse jeito, conquistar,
eu estou feliz. Tá feliz. Eu acho que da mesma forma hoje que você fez essa mudança, essa guinada de vida para você, saindo da obesidade e mudando seu corpo, mudando sua mente, sabendo o que você pode trilhar, passando por esse processo aí do álcool e hoje vivendo o que você vive, bicho, é aquele tipo de coisa. Hoje você tem o seu mundo e no seu mundo você é feliz. As pessoas pensassem desse jeito, a gente vivia mais. Bem mais, né? Mas tá aí, já são o quê? Para 3 meses, graças a Deus. Chegou São João, eu acho que muita gente tava ali torcendo para que o camarada desse uma recaída. E esses que estavam torcendo com isso quebrou a cara. São João veio, curti, brinquei com a minha esposa, brinquei com a minha família. Passava, vi amigos bebendo na mesa. Um ou outro oferece. Pra mim de boa, era mesmo que não tivesse nada. E agradeço a Deus e vou permanecer assim, porque tô feliz, tô realizado e tô correndo atrás dos meus objetivos. E isso é bom porque você mostra para as pessoas um novo ser. O novo ser dá o exemplo para as outras pessoas. O magrinho que quer fazer uma academia, fazer academia, pô. Vai ver lá como é que você pode pegar mais massa muscular, né? Ou a pessoa que também tem um pouquinho mais de peso, vai na academia, não precisa fazer a bariátrica, mas tem os processos para deixar um corpo modelado, ganhar massa muscular. Às vezes nem a pessoa não é que não seja obesa, ela tem a gordura, mas não queima a gordura, né, cara? Isso, Tem disso exato, também, né? Ela precisa de uma massa muscular para queimar, para ficar definido. E realizar sonhos, né? Você tem os seus sonhos, a gente estava conversando aqui em off, em alguns projetos seus, e agora a gente vai passar também para esse projeto seu, que foi do podcast, né? É verdade. Vamos lá, em março fez um ano que eu dei início ao Correria Podcast. Era um projeto que eu tinha, mas muitas vezes tinha medo. Pegar um pé atrás. Foi um projeto inovador, eu acredito que foi um dos primeiros aqui da cidade. Abriu portas para vários, muitas pessoas. Hoje eu tenho uns 2 amigos meus que tem podcast que fala que o Correria Podcast foi um propulsor para eles terem a atitude de querer fazer o deles. Que Deus abençoe, que eles sigam voando. E o bom do podcast, a gente estava falando disso, e eu aconselho, sabe? A gente tem os estúdios, tal, a gente às vezes aluga sala, tal. Mas você tem a sua casa, você tem um local certo para você montar o seu estúdio e fazer lá, ficar à vontade, você não vai pagar aluguel, você tem o equipamento, vai lá, faz. Bicho, podcast foi feito para você fazer. Você não está ali dependendo, porque é o que eu já falei aqui para o Luiz, eu até disse que ia comentar isso. Existe muito na mídia, em cidades, e principalmente pequenas, que você precisa depender de prefeitura. Você não precisa depender de prefeitura. Jamais. O podcast é feito para você ser livre. Sabe? Você mesmo pode bancar seu podcast. Tá entendendo? Você tem a sua internet, o seu equipamento, você pode fazer, pega os patrocínios também, para fazer a manutenção. Você não vai tá dependendo. Você falou muito bem dos seus patrocinadores aí, agradeço também os meus. Temos que agradecer, porque são eles assim que dão um incentivo, entendeu? E a gente fala incentivo, não é dinheiro, não. É um pessoal que tá ali com você em qualquer momento. E o que acontece? Hoje, como você disse, hoje um podcast você pode fazer até com celular. Teve internet, um celular na mão, você faz em qualquer lugar, não precisa ter um estúdio, não precisa ter nada. E os apresentadores dos podcasters, os que são os apresentadores, e o nome de quem apresenta um podcaster, aí vem sempre com essa guinada. O Luiz, o seu podcast era para falar de esporte, né? O que acontece? O nome Correria Podcast justamente foi para relatar muita correria do esporte miguelense. O intuito era fazer um canal que falasse sobre o esporte miguelense. Por quê? Podcast. Porque o Luiz, ele vive muito dentro do esporte. De trilha, né? Trilha, corrida. Faz trilha, corrida, o que mais? Faço natação? Trilha, corrida. Sou amante de futsal. Chega esse tempo agora de campeonato, o nervo fica a flor da pele. Uhum. Entendeu? E vários outros esportes, de jogar handebol, faz que nem eu disse, corrida, try-run. Aí o que acontece? Eu disse, espera aí, não tenho esse nicho ainda aqui. Aí criei o Correria Podcast.
Só que o negócio começou a fluir tão bem que começou a aparecer pessoas querendo participar do podcast, só que fugia do nicho, que era esporte. Vamos supor, você é comediante e você queria poder um pouco ir lá, falar um pouco de quem é, vou falar pelo apelido, quem é o Laranja. E às vezes Uhum. eu ficava, cara, e aí? Mas o meu nicho é esportes. Aí veio um pensamento, peraí, o nome é Correria Podcast. Então eu vou mostrar a correria de vida da população miguelense, independente de que seja esporte que seja. Exatamente. O nome não é Correria Podcast, então eu vou mostrar a correria da sua vida. Você vai pro meu podcast para poder mostrar o seu dia a dia, o que é que você faz, seja na comédia, seja Na na comunicação. comunicação. Você está mostrando a sua correria do dia a dia. Que o podcast é isso. O podcast não é um jornal, aquele que você senta e vai transmitir as notícias do dia a dia para a O população. patrão. Não. A pessoa tem que Isso. conhecer. O podcast é É aquele um tipo de coisa bate-papo. que É a vai gente sentar mostrando. aqui, ó, e De repente a pessoa, por exemplo, você falou aí desse problema do álcool, e de repente tá aí a pessoa assistindo, poxa, esse cara aí conseguiu sair aí dessa forma tal, e eu tô com esse problema também, aí eu consigo sair, né? E aí eu não pratico esporte, aí ele pratica esporte, tal. Eu tenho um amigo meu que tem problema de obesidade, não tá com medo de fazer bariátrica, eu vou dizer a ele que assista o podcast para aprender aí como é que foi, como é que não foi. como é que foi o Pô, é processo. isso que o podcast faz. E o Correria está indo muito bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. É um trabalho, a gente já vamos também inaugurar um quadro que esse quadro de início vai ser esportivo, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que estar abrindo nicho para ele, porque Uhum. aparece. Consequentemente, quando o negócio vai bem, a tendência é que abra as portas. Que é o quadro, é um quadro que a gente vai fazer no nosso Instagram do Correria, que é o Fala Jogador. Esse Fala Jogador a gente vai estar entrevistando pelo menos 2 vezes na semana jogadores, seja de futebol, futsal, atletas esportivos. E hoje, graças à internet, tecnologia, a gente pode entrevistar. Eu daqui eu posso entrevistar qualquer pessoa de lugar do mundo. E a gente já temos convidados de fora do país, já temos brasileiros que estão trabalhando, morando fora, aqui onde eles vão contar um pouco, relatar um pouco da vida lá fora, como funciona. Temos ex-jogadores de futebol que vai vir falar sobre a carreira deles, vai falar sobre os títulos E internacionais. disso eu sei porque ele me contou uma vez, há muito tempo atrás, a respeito desse projeto dele entrou aqui nos meus dois ouvidos e aqui ficou. Eu sou muito por isso. Você falar para mim, vai ficar aqui comigo, eu não quero nem saber. Pode ficar certo, meu amigo, que eu não vou nem limitar, sabe? Eu quero que você tenha sucesso no que você faz. Embora sou totalmente diferente de certos pilantras que tem por aí que pega a ideia do cara Olha do e cara. vai fazer. Eu acho isso aí super errado. Meu irmão, no Brasil, nada se cria, tudo se copia. E o que copia é porque é bom, né? E quando você copia, é porque é bom. Ninguém vai copiar o ruim. O, o Fábio Calazans, que é sócio até da Inaldo Farma, Justamente, da Inove e da Projeto Solar. o que foi que ele chegou para mim? Ele disse: Olha, eu gostei do nome, pode falar um. Porque tem muito, pode falar. Podcast pode falar, Pode mas falar. um. Aí eu coloquei o um para ficar diferenciado. E isso é importante hoje em dia. Você ter os podcasts como o seu e outros que tem aí também na cidade, e o nosso aqui. Sim, gente, o Bruno não está aqui porque ele está trabalhando agora com a parte esportiva em transmissão do futsal, como O Campeonato Miguelense de o Futsal, Luiz né? falou, e também tomando conta do Bento, que a esposa dele também está fazendo aí um curso de bombeiro civil. Então é muito bom. Muito bom. Graças a Deus está aí todo mundo se Correndo atrás do seu na pão. correria. É, na Está na correria, né? correria. E isso é importante. O momento do correria mais assim que você ficou assim chocado, não vou dizer, chocado com alguém que chegou lá e falou, contou a história dele e você disse, poxa, esse cara aí passou um perrengue da poxa. Quem foi esse cara? Teve algum chamou a atenção? Cara, eu fiquei muito sensibilizado com a história de um amigo nosso, né? Vou deixar o abraço a ele aqui, Juninho Ferreira, do Ferreira TV, que aquele cara passou uma situação que eu acho que ninguém queria passar. Quem não acompanhou, depois pode ir lá no YouTube procurar Correria Podcast e olhar o capítulo dele, porque não é fácil. O pai dele era caminhoneiro, o pai dele veio falecer, se eu não me engano, em Minas, se eu não me engano. E não tinha ninguém de familiar pra lá. Ele foi pra lá. Vieram liberar o corpo do pai do cara
mais de 30 dias depois, e ele lá, sem condições de se manter, chegava um, mandava nem acho que nem Pix existia, fazia um depósito, outro, Entende? e ele se revirando para poder trazer o pai dele para ser enterrado aqui. Foi uma história chocante, impactante, a história do Juninho Ferreira. E às vezes a gente vê aquele, entre aspas, sem gordofobia, aquele gordinho que a gente costuma chamar ele, sorridente, correndo atrás do pão dele de cada dia, mas não sabe a luta que ele vive e viveu com a perca do pai dele. E o momento mais alegre, mais divertido? O momento mais divertido Hum, é quando eu inicio qualquer capítulo e termino e agradeço a Deus. Para mim é a perfeição de todo episódio. isso. Isso é bom porque tudo que você coloca para ser bem feito e Deus está na causa, na frente, é sucesso garantido. Não tem como você não ter sucesso no empreendimento se você não coloca Deus na frente. Outra coisa, sabe, eu queria saber de você hoje, eu te convidei para vir aqui, aí não teve problema, você foi até para o HU, né? Você foi fazer o seu Isso, tratamento tá lá, lá né? em processo. Há um processo lá. Aí não deu para você vir. E de repente, eu te convidei de novo, você veio para cá. Hoje, em prática esportiva, em São Miguel, qual é que você pratica esporte? Você vive dentro do esporte. Qual é hoje a melhor modalidade para uma pessoa que está querendo ter uma vida mais saudável? Qual o melhor hoje para ela dar uma pesquisada assim para começar, para dar um início? Bom, o início você pode começar com o básico, aquela famosa caminhada. É o início. Ah, eu vou começar, eu tô parado, eu tô sedentário, então eu vou começar a minha caminhada. 20 no seu tempo, né? Ah, eu vou começar hoje a caminhar, eu vou fazer 10 quilômetros. Não vá não, que senão no outro dia você não se levanta da cama. Ah, eu vou começar minha caminhada, então eu vou fazer 20 minutos, 30 minutos, beleza. Se for no outro dia, você repete seus 20, 30 minutos, esqueça tempo, esse tempo não, esqueça a quilometragem. Você vai no tempo do seu corpo. A partir daí, você começou o seu corpo sentir que a caminhada está fazendo efeito, você pode procurar um esporte que você se adeque. Eu, particularmente, eu pratico corrida, faço trail run, jogo futsal, mas não gosto de academia. Você não vai para academia, né? E é a coisa que o cirurgião mais cobrava. Você, doutor, se você quiser, a gente bate a São Miguel todinho de pé, de cima a baixo, da parte alta, parte alta, parte alta, parte baixa. É a única Mas coisa a que a academia. equipe ainda me cobra lá e eu realmente eu tenho que mudar isso, porque é bom, vai ser bom para mim. Porque como eu cheguei naquela fase de perca de peso, você tem que começar, porque quando você perde o peso, você não perde só a gordura, a massa gorda, você perde tudo, massa magra, massa gorda. Então você tem que fazer academia para que você passe a ter a massa magra. Você fez alguma cirurgia plástica quando você começou a perder o peso? Que fica Não, aquela flacidez também, né, não. da pele. Eu sempre fui aquele obeso que eu tinha muito barriga. Meus braços praticamente não mudou nada. Uhum. Nem minhas pernas. Mas eu era aquele obeso que a gordura ela é concentrada É localizada na localizada. barriga. E é a mais grave, para quem não sabe, viu? Que é onde fica as vísceras. Então é o tipo de gordura mais perigosa que existe. Então, aí você teve esse cuidado também de entrar nessa parte de educação. Educar física, né? É Educação isso. física, já está dizendo, é educar o físico a ter uma nova disponibilidade para você viver. E hoje, quando você vê um prato bem daquele, com aquela gordura, a mente do Luiz, como é que fica? Eu cheguei na fase que tanto como eu cheguei, como todos vão chegar. Porque a gente passa pelo processo. Vai ter um processo que você só vai tomar líquido. Vai ter o processo que você só vai comer algo pastoso. Vai ter o processo que você vai comer ali a sua comidinha. Vai ter o processo que você vai poder comer aquele seu pedaço de gordura. Vai ter o processo que você vai poder comer aquela sua fatia de pizza. Vai ter o processo que você vai poder ir para um churrasco. Entendeu? Hoje eu tô no processo que eu como tudo.
No popular só não faz comer pedra, porque senão quebra os dentes. Mas é um processo. O que você não pode fazer é tentar pular o processo. Entendeu? Claro, eu não vou chegar num churrasco, ver aquele prato forrado de carne e me acabar nele. Mas eu vou poder aguentar, eu vou comer 3, 4 pedacinhos para saciar a vontade. É isso que você tem que fazer. Se adequar à sua mente, você pode comer de tudo com certo tempo. Isso qualquer bariátrico. Ele pode comer de tudo, mas tem o tempo, tem o processo. Então, se você respeitar o processo, você vai viver uma vida normal como uma pessoa que não é bariátrico vive. Eu só não recomendo uma coisa doce. Por conta dos desvios dos estômagos, existe o nome de uma síndrome, que é a síndrome de dumping. O pessoal costuma falar que a bariátrica, ela cura o diabetes, né? Mas ela não cura, ela estabiliza. Ela estabiliza porque o seu organismo fica sensível a doce. Então, raramente você come doce. Entendeu? Então, consequentemente, seu glicose não vai estar subindo. Mas quando deu aquela vontadezinha, você vai ali e morde um pedaço de chocolate. Se você compra um biscoito, você vai comer 2, 3 biscoitos. Você não vai comer mais um pacote. Porque essa síndrome de dumping, ela causa uma sensação que eu costumo falar horrível, que eu já tive no início, né? Porque, como eu falei, a gente opera o estômago, não a mente. Aí tava namorando no tempo, fui tomar um açaí com a minha esposa, pedi lá aquelas taças bonitonas, né? Aqueles enfeites. Eu só fiz dar 2 colherzadas. O excesso de doce no estômago começou a causar, você começa a sentir um calafrio, suar frio mesmo, suar da camisa ficar pingando. Você olhar nas costas, parecia que você tinha terminado uma corrida. O nome disso é síndrome de dumping, porque o bariátrico ele fica restrito a doce. Não é que você não pode comer, mas você, se puder evitar, evite. É mudança. Mudança de vida, mudança de hábito e saúde. Aí é onde entra o trabalho psicológico, que a gente, como eu falei lá no início, né? A parte mais difícil do processo é você conseguir a avaliação da psicóloga, porque tudo isso ela vai analisar. Isso fica uma lição muito grande para as pessoas que têm que realmente controlar a vida, controlar tudo. Não é que você vai viver escravo, não é? Você vai viver mantendo suas regras, seus limites e viver. Se reeducar, né? Para tudo você tem que ter limite. Tudo. Eu costumo sempre dizer, eu não critico quem tem suas brigas, né, por direitos tal. Nunca critiquei nem vou criticar. Eu aprendi isso na minha vida. Porque o meu direito termina quando o do outro começa. E eu nunca vou chegar para ninguém denegrir a imagem de ninguém, sabe? Muito pelo contrário, acontece comigo. Minha imagem é mais denegrida do que cocô de cavalo. E aí, respeito. Ô, meu irmão, o cara tá ali, tá fazendo o que é dele, tá fazendo o que ele acha que é certo, deixa o cara fazer, pô. A Bíblia ensina isso. Né? Eu te dou a bênção, eu te dou a maldição, o livre-arbítrio. Ou você vai pro bem ou vai pelo mal. Quer fazer, faça. No dia que você tá aí. É tipo, você tá aí, você fez a bariátrica, você passou por um processo que perdeu o rumo, foi para uma dependência de álcool, mas você deu a volta. E isso é importante. Que as pessoas também tirem como exemplo que não pode ser só o álcool, mas pode ser o jogo. Mas justamente você pode adquirir um vício. Não é que você vai ficar viciado no álcool, não. Você pode pegar Existem vários tipos de compulsão. Vários vícios. E isso daí é um exemplo para as pessoas que aí você deu uma guinada e hoje você tem um porto seguro, você cuida da sua saúde e automaticamente a sua saúde cuida da sua mente e vice-versa. Isso é que é bom, Carlos. Isso aí é show de bola. E procurar sempre ajuda. Justamente. Que é o nosso alicerce. Se não tiver ajuda, meu amigo, se não tiver um porto seguro, já era. Verdade. E principalmente o que o Carlos fala sempre, Deus, Deus, Deus. E Deus realmente é um grande porto seguro. Para você que não sabe, para você que não acredita, Deus é um porto seguro. Porto seguro. Carlos, eu queria agradecer mais uma vez o convite que eu fiz a você. Aí você não deu para vir aqui na primeira vez, no primeiro convite, mas no segundo convite você está aqui. Queria desejar a você sucesso, que Deus abençoe o seu projeto que você está começando aí, que vai dar certo, já deu certo. E tá aqui as portas abertas para depois a gente bater mais papo aqui no podcast, pode falar e vamos embora.
Cara, é uma satisfação do fundo do coração estar aqui, poder contar um pouco dessa história da minha vida. Exclusividade que praticamente muitas coisas que eu falei nem minha família sabe. Que eu tenho Uhum, certeza que quando os velhinhos lá em casa assistir vão chorar. uhum. Vão chorar. É, queria também deixar aquele abraço para todos os acompanhantes do programa. Desde já também gostaria de deixar o convite aberto para que a gente possa marcar uma presença no Correria Podcast, Vou fazer lá um sim. bate-papo bacana. Eu acredito que você tem muita coisa também a acrescentar. Você tem uma história de vida muito bacana. Verdade. Pode ter certeza que vai acrescentar muito sua participação Só lá. marcar o dia que eu tô lá. Vamos combinar assim. Então, pessoal, fica aqui as minhas considerações finais. Você que pensa em fazer a bariátrica, faça, não tenha medo. Busque ajuda, qualquer coisa. Procure lá Luiz Carlos Santos .off 2 no Instagram, que eu posso tirar algumas dúvidas. Se tiver ao meu alcance, se não tiver, eu indico pessoas que possam tirar, profissionais adequados, né? Que às vezes nem tudo a gente pode passar. Mas tem profissionais que eu posso indicar para que você possa fazer o seu tratamento. Tem pessoas adequadas. E quero agradecer para encerrar aqui a Deus, que Ele é tudo em nossa vida. Deixo um abraço para minha esposa, para minha família, para meus pais. E que Deus abençoe a todos, uma boa noite e valeu! Bom, gente, é isso aí. Nosso querido Luiz Carlos aqui com a gente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Vai lá, podcast pode falar é o do YouTube. E o nosso Instagram é o podcast.podefalar1. Se inscreve aí e tá tudo certo. E vamos que vamos. Grande abraço para todo mundo. E a gente se vê com muito mais aqui no podcast Pode Falar 1. Grande abraço.